Oi, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Eu espero que você esteja muito bem, que você esteja agora, nessa reta final, tranquilo, em paz, com a sensação de que você deu o melhor de si. E, para o pessoal que vai fazer IPCPE, ainda tem um tempinho, né, para você se preparar. Então, nada de ansiedade e vamos estudar. Ontem, nós vimos nós começamos o estudo da sintaxe, certo? Nós vimos as considerações gerais, aprendemos a identificar o que é frase, oração, período, período simples, período composto por coordenação, subordinação, coordenação e subordinação. Nós vimos, começamos o estudo do nosso sujeito, classificação do sujeito, identificação correta do sujeito, identificação correta do núcleo, e vimos que os termos essenciais que não podem faltar em uma oração são o sujeito e o predicado, ok? Pronto. Ontem nós vimos toda a classificação de sujeito. Nós vimos que o sujeito, antes de qualquer coisa, ele pode ser determinado ou ele pode ser indeterminado. Nós temos os sujeitos determinados, o sujeito simples, o sujeito composto e o sujeito oculto. A gente viu que o sujeito oculto ele recebe também outras nomenclaturas, né, a depender da banca. Nós temos que o sujeito oculto ele pode ser chamado de desinencial, elíptico, subtendido, ele pode ser chamado de porelisão. E o sujeito indeterminado é aquele em que nós temos o verbo, que vai estar na terceira pessoa do plural, e que você não consegue determinar, você não consegue identificar o sujeito. O verbo, ele pode estar na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula se, só que não é qualquer verbo. É o verbo intransitivo, o verbo de ligação e o verbo transitivo indireto. E você também não consegue passar para a voz passiva. E nós ainda temos a oração sem sujeito, né, que são casos peculiares, são casos específicos, e você precisa também prestar bastante atenção a esses casos. Então, a gente já viu tudo de sujeito. A gente viu também que os pronomes indefinidos, eles podem ser sujeitos de oração. Vimos também que os pronomes relativos, quando esses pronomes relativos remetem a sujeito, eles também exercem a função de sujeito de oração. E hoje nós começaremos o estudo do predicado. O que seria predicado? Gente, predicado, em primeiro lugar, é tudo aquilo que você declara sobre o sujeito, né? E esse predicado vai concordar com esse sujeito em número e pessoa. Ah, professora, então quer dizer, eu posso dizer, no caso, que predicado é tudo aquilo que sobra depois que eu retiro o meu sujeito? Sim. O predicado é tudo aquilo que sobra depois que você retira o seu sujeito. Tá bom? Então, grosso modo, é isso mesmo. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui um conceito bem breve a respeito do que seja predicado. Vamos colocar aqui. Predicado é o que se declara sobre o sujeito, concordando em número e pessoa com ele.
Pronto, gente. Esse é um conceito bem básico, tá bom? Predicado é o que se declara sobre o sujeito, concordando em número e pessoa com ele. E aqui nós tiramos, a respeito dessa concordância, nós tiramos o maior ensinamento para a concordância verbal, tá certo? Porque a concordância verbal, ela vai trabalhar justamente essa concordância que deve existir entre o sujeito e o seu verbo, entre o sujeito e o seu predicado. Porque nós vimos que nós temos os mais diversos tipos de sujeito. E a concordância vai trabalhar justamente esse acordo que existe entre o sujeito e o seu verbo, entre o sujeito e o seu predicado. Tá bom? Então, vejam. Então, professor, eu ainda posso dizer que predicado é tudo aquilo que sobra depois que eu identifico meu sujeito. Pode sim, meu bem. Viu? Não vai trazer nenhum prejuízo ao seu entendimento. Então, o predicado, ele pode se classificar de 3 formas. Nós temos o predicado nominal, o predicado verbal e o predicado verbo nominal. Olha, no predicado nominal, nós temos que o nome é a palavra mais importante desse predicado. No predicado verbal, nós temos um verbo como palavra mais importante desse predicado. E no verbo nominal, pela junção, você já deve saber que no predicado verbo nominal nós temos a presença de um verbo e de um nome, que são extremamente importantes, tá certo? Então, agora a gente vai começar a estudar a classificação de cada um, tá? Vamos começar pelo predicado nominal. O predicado nominal, prestem atenção. No predicado nominal, eu vou ter obrigatoriamente a presença de um verbo de ligação, vou colocar mais para cá, tá? Verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Obrigatoriamente, para que eu tenha um predicado nominal, eu preciso ter um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Então, depois que você identifica o seu sujeito, tudo que sobra é predicado. E nesse predicado, eu preciso ter, obrigatoriamente, um verbo de ligação e um predicativo do sujeito, tá bom? Gente, informações a respeito do verbo de ligação. Eu acho que eu já conversei com ele, acho que na aula de ontem mesmo eu conversei alguma coisa com vocês sobre o verbo de ligação. Mas eu preciso dizer a você que esse verbo de ligação é um verbo que ele é vazio de sentido. Como assim, professora? Vazio de sentido. Quando você coloca esse verbo sozinho, fora de um contexto, ele não tem significação, porque o único objetivo desse verbo de ligação é unir o sujeito ao predicativo. Ele só tem essa função na vida. Quando você coloca esse verbo fora de contexto, ele não tem sentido algum. Só que quando ele está dentro desse contexto, você vai perceber
que a sua significação ainda é muito pouca, porque ele adquire uma significação quando ele está fazendo essa ponte, essa ligação entre o sujeito e o seu predicativo, tá bom? Então, esse verbo de ligação, ele ainda pode ser chamado de verbo copulativo, verbo relacional ou verbo não nocional. Preste atenção. O verbo de ligação, ele pode ser chamado ainda de verbo copulativo, verbo relacional ou verbo não nocional. Entenderam? A banca pode dizer que o verbo de ligação, ele é chamado de verbo copulativo, pode se referir ao verbo de ligação como verbo copulativo, verbo relacional ou verbo não nocional. Professora, há uma lista? Olha, não há uma lista específica a respeito dos verbos de ligação, mas nós temos palavras que, a depender do contexto, eles podem ser verbos de ligação, ou seja, eles podem exercer essa função de ponte, de ligação entre o sujeito e o predicado. São os verbos ser, estar, permanecer, continuar, ficar, andar, tornar-se, viver, virar, parecer e outros. Agora preste atenção. Esses verbos que eu acabei de falar, eles só vão exercer essa função de verbo de ligação se eles estiverem fazendo essa ponte entre sujeito e predicativo. Então, preste atenção. Você tem que ter sujeito, verbo e predicativo. Essa é a ordem natural. Tá bom? Veja que o verbo de ligação vai fazer uma ponte, uma ligação entre sujeito e predicativo. Quando você tiver um sujeito e tiver um predicativo, professora, eu não sei o que é predicativo. Calma que você vai já aprender. Então, quando você tiver esse verbo ligando o sujeito ao predicativo, então é porque esse predicado ele vai ser nominal, tá bom? Agora vamos olhar aqui o que seria predicativo, tá? Olha, você lembra que nós aprendemos lá na morfologia que adjetivos são classes de palavras que têm o poder de dar característica, qualidade, estado, condição a um substantivo? Pois é. Esse é o mesmo papel do predicativo. Predicativo é uma qualidade, é uma característica, é um estado, é uma condição que você dá a algo ou a alguém. Ah, professora, então seria um adjetivo? Seria um adjetivo, mas preste atenção que a depender do local em que esse adjetivo venha, ele pode ser chamado de predicativo ou ele pode ser chamado de adjunto adnominal, tá bom? Então veja aqui. Predicativo do sujeito. Predicativo é qualidade, letra feia.
qualidade, estado, característica, que você atribui a quem? Ao sujeito. Veja, essa qualidade, esse estado, essa característica, você tem que escrever, você tem que usar como referência somente ao sujeito. Por isso que a gente chama predicativo do sujeito, característica do sujeito, qualidade do sujeito, característica do sujeito, estado do sujeito. Entenderam? Por isso que a gente chama predicativo do sujeito. Agora, pare um pouquinho, um minutinho aí, e absorva tudo que eu já falei. Veja se você consegue assimilar. Se você assimilou bem, compreendeu bem o conteúdo, podemos prosseguir? Vamos lá. Então, veja. Você já sabe o que é o sujeito, você aprendeu ontem. Você já sabe o que é um verbo de ligação e você já sabe o que é um predicativo do sujeito, ok? Pronto. Então, vamos continuar. Olha, esse exemplo que eu vou dar aqui agora. Pronto. Primeira coisa, para a gente identificar o nosso sujeito. Você localiza o verbo e pergunta ao verbo por seu sujeito. Faça isso. O que é que, ou quem é que são estudiosos? Maria e Pedro, ok? O verbo respondeu que Maria e Pedro são estudiosos. Então, eu vou e pergunto a você. Isso aqui é o seu sujeito, certo? Pronto. Esse sujeito é simples, composto, oculto, indeterminado ou oração sem sujeito? Você tem quantos núcleos? Você tem 2 núcleos, certo? 2 núcleos. Se você tem 2 núcleos, o seu sujeito é composto. Certinho? Pronto. Ok. Agora eu já localizei o meu sujeito e eu entendi que tudo o que sobrar depois de identificado o meu sujeito é porque é o meu predicado. Então, aqui, eu já sei que eu tenho o meu predicado. Agora, veja. São estudiosos é o meu predicado. Que tipo de predicado seria esse? Veja, eu tenho um verbo e esse verbo ele está ligando estudiosos ao meu sujeito. Quem é que são estudiosos? Maria e Pedro. Então, estudiosos está se referindo a Maria e Pedro, concorda? Pronto. Então, eu tenho um verbo de ligação e eu tenho predicativo do sujeito. Ok? Quando eu tiver um verbo de ligação que liga um predicativo ao seu sujeito, o meu predicado é nominal. Veja que a palavra mais importante aqui nesse predicado é justamente um nome. Você acha que é mais importante eu dizer Maria e Pedro são? Ou eu dizer Maria e Pedro estudiosos? Você consegue entender que é essa qualidade que é mais importante?
no predicado. E essa palavra mais importante é o nome. Por que é um nome? Porque é um adjetivo. E adjetivo é nome. Entendeu? Eu quero também que você ainda se recorde. Eu acho que é para recordar. Eu acho que você... Deixa eu me colocar aqui, predicado. Nominal. Eu quero que você entenda que esses verbos de ligação, eles podem indicar continuidade, eles podem indicar mudança de estado ou mudança de característica. Por quê? Veja só, quando eu digo assim, Maria permanece estudiosa. Maria continua estudiosa. Maria é estudiosa. Você está vendo que, independente do verbo de ligação que eu utilize, esse verbo de ligação indica uma continuidade de estado, porque ela é e ela continua estudiosa. Ela é e ela permanece estudiosa. Ela é e ela continua. Veja que esse verbo de ligação, aqui, independente de qual eu usar, ele indica continuidade da característica. Você está vendo que ele não implica mudança. Ele indica uma continuidade. Ok? Agora, veja se eu utilizar esse verbo aqui, ó. Maria está. Veja, quando eu digo Maria está doente, é uma continuidade de estado ou indica algo provisório? Ela não é doente, ela está doente. Aqui indica estado provisório. Ou seja, está naquele momento, mas pode mudar tranquilamente em outro momento. Quando eu digo Maria está bonita, quando eu digo que Maria está bonita, ora, gente, ela não é bonita, mas naquele momento ela está. Então, indica um estado provisório. Agora, veja quando eu digo assim, ó. Maria Maria se tornou velha. Maria virou uma velha. Pronto, vamos olhar esses aqui. Maria se tornou. Olha esse verbo de ligação aqui. Maria se tornou velha. Olha, gente. Você consegue entender que quando eu digo Maria se tornou velha, você consegue entender que esse se tornou indica mudança de estado? Ela não era, mas agora ela é. Então, esse se tornou aqui indica mudança de estado. E por que eu estou ensinando essa semântica de verbo de ligação? Porque a depender do contexto em que ele esteja, ele vai mudar a sua significação. E por incrível que pareça, as bancas cobram o tipo de estudo de estado, tá bom? Quando eu digo assim, Maria virou uma abusada. Você concorda que esse virou também indica mudança de estado? Ela não era antes, mas ela virou. Ela se tornou. Então, esse virou
também indica mudança de estado. Então, veja, o verbo de ligação, dependendo do contexto em que ele esteja, ele pode indicar continuidade do estado, ele pode indicar mudança de estado, ele pode indicar um estado provisório. Vai depender do contexto. Então, eu preciso de que você preste bastante atenção para que você não incorra em erro, tá bom? Nós agora, eu acho que ficou claro para você o predicado nominal. Nós agora veremos o predicado verbal. Predicado verbal. O predicado verbal, gente, ele traz consigo, como palavra mais importante, um verbo. Você já sabe o que é verbo. E é um verbo nocional. Você já viu que o verbo de ligação é um verbo não nocional e o predicado verbal traz esse verbo nocional. O verbo nocional nada mais é do que aquele verbo que ele tem significação. Quando você o fala fora de um contexto, você sabe dizer exatamente o que ele significa. Então, o verbo nocional são aqueles verbos que expressam ação, que expressam fenômeno da natureza, não indicam estado, porque estado são aqueles verbos de ligação. Então, o verbo nocional é aquele verbo que tem uma carga semântica, que são aqueles verbos que trazem significação, tá certo? Então, vejam só. Eu digo dessa forma. Eu corri bastante. Pergunte ao verbo pelo seu sujeito. Eu já localizei o meu verbo. Quem é que correu bastante? Eu. Opa, então eu achei o meu sujeito. Só tem um núcleo, sujeito simples, ok? Quando eu digo corri bastante, você aprendeu que tudo o que está além do seu sujeito é porque é o seu predicado. Então, o nosso predicado é corri bastante. Você já sabe que esse predicado, ele não é um predicado nominal. Por quê? Porque eu não tenho verbo de ligação e eu não tenho predicativo. Então, esse verbo aí, quando eu falo esse verbo correr, eu corri. Você consegue identificar a semântica dele. Por isso que a gente diz que ele é um verbo nocional. Ele traz noção, ele traz significação. Aí veja só, desse predicado aí, qual é a palavra mais importante? É eu corri ou eu bastante? Concorda que é corri? Expressa uma ação. Eu corri. E corri é um verbo. Logo, o meu predicado, ele é verbal. Viu? Que tranquilidade. Nesse predicado verbal, nós vamos encontrar uma quantidade de complementos e uma quantidade de adjuntos. Por quê? Porque são expressões, são palavras que eles vão se unir a esse verbo, tanto para acrescentar um complemento, para complementar o sentido desse verbo, como também para acrescentar uma circunstância. Então, no predicado verbal, nós vamos encontrar o verbo, que é nocional, nós vamos encontrar complemento verbal e nós vamos encontrar adjunto, tá certo? Então, vamos olhar cada um. Esse verbo que vai estar no predicado verbal,
Ele pode ser intransitivo, ou esse verbo pode ser transitivo. Nós vimos ontem que o predicado, o verbo, aliás, esse verbo, ele é intransitivo quando é um verbo que ele traz toda a significação completa. A frase, ela não oferece um complemento para ele. Por quê? Porque ele tem significação completa. Então, o que torna o verbo transitivo ou intransitivo é o fato de que a frase não oferece complemento. Quando eu digo ela cantou a música, preste atenção aqui que você talvez esteja com essa dúvida e eu vou tirar essa dúvida agora. Gente, o que determina a transitividade verbal não é apenas a sua semântica. O que determina a transitividade do verbo é justamente a frase. Se a frase ela oferecer complemento a esse verbo, o verbo é transitivo. Se a frase não ofereceu complemento para aquele verbo, é porque o verbo ele é intransitivo. Preste atenção. Preste atenção aqui. Ela cantou a música. Quem é que cantou a música? Ela. Opa, já localizei o meu sujeito. E eu também já localizei o meu verbo. Quando eu digo ela cantou a música, esse verbo ele tem significação ou ele é vazio de sentido? Ele tem significação, então é um verbo nocional, né? Então, se é um verbo nocional, eu preciso classificá-lo em intransitivo ou transitivo. Todo verbo nocional você vai classificar como verbo transitivo ou intransitivo, tá certo? Então, veja só. Quando eu olho para a palavra cantou, ela cantou. Observe que a própria frase me deu um complemento para esse verbo. Ela cantou o quê? A música. Você percebe que a própria frase entregou a você um complemento? A própria frase deu a você um objeto, porque objeto é a mesma coisa de complemento, tá bom? Agora veja só. Olha para esse complemento aí. Esse complemento está se ligando a esse verbo por meio de um intermediário ou ele está se ligando ao verbo sem intermediário? Veja que esse a é um artigo, ou seja, só funciona como intermediário a preposição. Só é elemento intermediário de complemento para verbo a preposição. Artigo, numeral, adjetivo, pronome. Gente, não é elemento intermediário, entendeu? Não é elemento intermediário. Intermediário só é preposição. Então, olha esse objeto aí. Ele está se ligando a esse verbo por meio de elemento intermediário ou não? Não, porque a é artigo. Então, essa ligação do complemento ao verbo, ele faz de forma direta. Ou seja, a música é um objeto direto. Se a música é um objeto direto, o seu verbo é transitivo direto. Entendeu? Agora veja só. Ela cantou ontem. Olha essa frase. Quem é que cantou ontem? Ela. Eu esqueci de colocar aqui simples, né? Aqui no caso, o nosso predicado, ele é verbal.
Por quê? Porque eu tenho um verbo nocional. Ela cantou ontem. Quem é que cantou ontem? Ela. É o meu sujeito. E como eu só tenho um núcleo, o meu sujeito é simples. Agora preste atenção. Quando eu digo cantou ontem, ela cantou ontem. Esse ontem aqui, gente, é complemento, é o verbo que está exigindo, ou esse ontem aqui é só para alimentar o meu espírito de fofoqueira? Quando você perguntar assim, quando? Ontem, ela cantou ontem. Você está vendo que esse ontem está acrescendo uma circunstância de tempo para o verbo cantar? Se é uma circunstância de tempo, o nome dessa perguntinha aí que alimenta o meu espírito de fofoqueira é adjunto adverbial. E é uma circunstância de quê? De tempo. E a gente já viu que adjunto adverbial não é complemento. Adjunto adverbial não é objeto direto ou objeto direto. Esse adjunto adverbial, ele está ali só para alimentar o meu espírito de fofoqueira. Mas se você retirar da frase, a frase vai continuar fazendo sentido. Então, olha aí quando eu digo, ela cantou ontem. A frase me deu complemento para esse verbo aí? Não, gente, não deu. Eu não tenho qualquer complemento. O que eu tenho depois do verbo cantar é um adjunto adverbial. Então, nessa frase aqui, o verbo cantar é intransitivo. E se eu tenho um verbo nocional, intransitivo ou transitivo, o meu predicado é verbal. Olha que lindo. Percebeu? Então, preste atenção. O verbo intransitivo é aquele que a frase ela não oferece complemento, porque naquela semântica, naquela significação, dentro daquele contexto, o verbo ele é intransitivo. Já em outra situação, né, aquele verbo que era intransitivo, ele pode se tornar transitivo. Já o verbo transitivo é aquele que a própria frase ela já oferece o complemento. Tá certo? A frase, ela dá o complemento para aquele verbo. Em razão disso, o verbo ele é chamado de transitivo. E ele pode trazer um objeto direto, que é quando esse complemento vem sem preposição, ou esse verbo pode ser transitivo indireto, que é quando traz um objeto indireto, ou seja, precisa de um intermediário para ligar o complemento ao verbo. E esse intermediário é uma preposição. Vocês entenderam aqui? Então vejam, no predicado verbal, a gente vai ter a presença de um verbo nocional. Olha, predicado verbal. A gente vai ter verbo nocional, que é aquele que tem sentido. A gente pode ter complemento verbal. Que é o objeto direto e objeto indireto. O verbo nocional, ele é intransitivo ou ele é transitivo. E ele ainda pode ser bitransitivo. Ele vai ser bitransitivo quando a frase der dois complementos para aquele verbo, sendo que um complemento é objeto direto e o outro complemento é objeto indireto. E a gente ainda pode ter os adjuntos, tá bom? Geralmente são os adjuntos que expressam circunstância de tempo, lugar, modo, direção, causa, consequência, frequência, afirmação, negação, dúvida. Ok? Deixa-me dar aqui só mais um exemplo.
Não consigo. Pronto. Vamos olhar aqui. Eu entreguei a mercadoria aos comerciantes. Primeira coisa, localiza o verbo. Localizado o verbo, pergunte ao verbo por seu sujeito. Quem é que entregou a mercadoria aos comerciantes? Eu. Então, eu só tenho um núcleo. Se eu só tenho um núcleo, o meu sujeito, ele é simples. Entreguei a mercadoria aos comerciantes. Então, veja aí, a palavra mais importante do meu predicado é o verbo entregar. Então, eu já localizei o meu predicado e eu vou só confirmar. Peraí, tá? Vou colocar aqui em cima. Eu já localizei o meu predicado, que vai de entreguei até comerciantes. Agora, preste atenção aqui nesse verbo. Eu olho para o que vem depois desse verbo e eu encontro aqui dois tipos de complementos. Eu entreguei o quê? A mercadoria. Esse complemento se liga ao verbo usando preposição ou sem preposição? Veja, sem preposição. Ele se ligou de forma direta. Então, aqui eu tenho um objeto direto. Então, já sei que meu verbo é transitivo direto. E aos comerciantes, gente? Aos comerciantes. Que tipo de objeto, que tipo de complemento é esse aí? Observe que esse complemento eu entreguei a quem? Aos comerciantes. Esse complemento vai se ligar ao verbo entregar por meio de uma preposição, que é a preposição a. Porque quem entrega, entrega algo a alguém. Então, esse a é uma preposição exigida pelo verbo. Aí você vai dizer, professor, esse a não poderia ser artigo? Não, porque a gente aprendeu que para ser artigo, ele tem que concordar com o substantivo a que se refere. Então, o artigo aqui é só os comerciantes. Esse a é uma preposição que nasceu da exigência do verbo. Então, esse aos comerciantes é um objeto indireto. Você percebeu que, no caso, esse verbo entregar, ele recebeu dois tipos de complementos, um objeto direto e um objeto indireto? Então, no caso, o verbo é transitivo direto e indireto, porque a classificação dele depende exatamente dos complementos que ele recebe. E como ele é um verbo transitivo direto e indireto, ou seja, recebeu dois complementos, ele também pode ser chamado de bitransitivo. Show, né? Espero que você tenha compreendido. Eu sei que é muita coisa para você estudar agora nessa reta final. Eu não sei sua situação, se você está apenas revisando, mas eu espero que você entenda o conteúdo, porque eu acredito que você vai utilizar esse conhecimento na sua prova, tá bom? Então vamos olhar agora, por fim, o predicado. Verbo nominal. Como a gente já viu, o predicado verbal tem um verbo nocional, ou seja, um verbo que traz significação. E o predicado nominal, ele vai trazer um nome, que é um predicativo. Agora veja só. Para ser predicado verbo nominal, é a mesma coisa. Eu vou ter um verbo nocional
e eu vou ter a presença de um predicativo. E esse predicativo pode ser uma característica ou qualidade que você dá ao sujeito ou você pode dar ao objeto. Tá bom? Não entendi. Vamos olhar aqui agora. Eu tenho a seguinte frase. O rapaz comprou uma flor cheirosa. Primeiro passo, localiza o verbo. Pergunte ao verbo pelo sujeito. Quem é que comprou uma flor cheirosa? O rapaz. Como eu só tenho um núcleo, o meu sujeito é simples. Esse O, gente, é o que a gente chama de adjunto adnominal. Você aprendeu o que é adjunto adverbial. Vai vir ao lado do verbo para dar uma circunstância de tempo, lugar, modo, direção, limite, causa, consequência, inclusão, afirmação, negação, dúvida. Você aprendeu que o adjunto adverbial serve para alimentar o seu espírito fifi, não é assim? Pronto. Agora veja só. O adjunto adnominal, nós vamos ver que ele pode ficar um pouco mais complicado, porque existe um outro termo da oração chamado de complemento nominal, tá? Mas, quando o adjunto adnominal ele vem no sujeito, ele geralmente vai vir em forma de artigo, adjetivo, numeral, pronome, e ele vai estar seguindo o teu sujeito. Ele vai determinar o seu sujeito. Veja que quando eu digo o rapaz, não são os rapazes, não é uma pessoa que está no plural, é uma pessoa que está no singular. Só foi o rapaz. E veja que quando eu digo o rapaz, é uma pessoa determinada, é o rapaz, não é um rapaz qualquer. Então veja que esse artigo aí, ele está especificando o núcleo do meu sujeito. Então ele é chamado de adjunto adnominal do sujeito. Agora veja, eu tenho o rapaz comprou uma flor cheirosa. Esse comprou, eu tenho um verbo nocional. Por quê? Porque ele tem significação. Então preste atenção. Quando eu digo o rapaz comprou, o quê? Uma flor. Ele comprou uma flor. Esse complemento aí, ele está se ligando ao verbo por meio de um intermediário, de uma preposição ou não? Você já sabe que você precisa decorar a lista de preposições, não sabe? Pronto. Então decore, não tem escolha. Só que uma, no caso aí, é artigo, tá bom? Tá acompanhando esse substantivo definido. Então veja, esse uma flor é o objeto direto, porque ele está se ligando ao verbo sem preposição. Se é objeto direto, o meu verbo é transitivo direto. Agora, olha só para essa palavra cheirosa. Esse cheirosa está se referindo a uma flor ou está se referindo ao meu sujeito? Eu já aprendi que aqui no caso, é uma característica, é uma qualidade. E eu entendi que qualidade e característica, na análise sintática, eu chamo de predicativo, não é isso? Então, esse predicativo aí está se referindo ao objeto ou está se referindo ao sujeito? Predicativo do objeto. Por quê? Porque cheirosa é característica da flor e flor é objeto. Então, cheirosa é predicativo do objeto. Então, você percebeu que nesse predicado, gente, eu risco demais, né? Deixa eu me facilitar a vida de vocês aqui. Você percebe
que nesse predicado você tem um verbo nocional e um predicativo, ou seja, você tem um verbo e você tem um nome. Então, verbo. Então, quando você tiver um predicativo que possua um verbo nocional e um nome, que tanto pode ser um predicativo do objeto ou predicativo do sujeito, você vai ter um predicado verbal. Verbo nominal, né, gente? Minha mente já está lá na frente nas questões que eu vou colocar. Entendeu? Veja se você conseguiu observar essa diferença. Eu vou deixar aqui agora, eu vou deixar 4 frases para que você consiga, para que você tente identificar. E depois eu mando alguns exercícios, tá? Algumas questões das bancas. A Amanda Pronto. Eu quero que você pause o vídeo e tente responder a classificação, tanto do sujeito como do predicado. E aí daqui a pouco você dá play e confere a resposta, tá bom? Dê pause e responda. Pronto, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, localizar o meu verbo. Depois eu vou perguntar o verbo por meu sujeito. Quem é que parece estranha? Amanda. Então, Amanda é o meu sujeito. Como eu só tenho um núcleo, o meu sujeito é simples. Quando eu digo assim, Amanda parece. Esse verbo, parece, ele tem sentido completo nesse contexto aí? Ou ele é vazio de sentido? Gente, ele é vazio de sentido. Por quê? Porque o objetivo dele é apenas ligar um predicativo ao seu sujeito. Então, ele é um verbo de ligação. Então, se eu já tenho um verbo de ligação, eu consigo dizer que o meu predicado é nominal. Porque o verbo de ligação, ele só aparece no predicado nominal. E qual a função de estranha, professora? A função de estranha é predicativo do sujeito, porque estranha é uma característica, é uma qualidade de Amanda, tá bom? Veja se você acertou. Segunda frase. João comprou uma blusa nova. Primeira obrigação, identificar o verbo. Pergunte ao verbo por seu sujeito. Quem é que comprou uma blusa nova? João. Então, João é o meu sujeito. E o meu sujeito é simples porque eu só tenho um núcleo. Quando eu digo João comprou, veja, esse verbo, ele tem sentido ou é um verbo que só serve para ligar sujeito a predicativo?
Quando eu digo João comprou, veja que ele agora é um verbo nocional. Por quê? Porque ele tem significação. Eu sei dizer o que significa comprar. Então, aqui, eu já sei que o meu predicado é verbal. Porque é o predicado verbal que tem um verbo nocional. Vamos olhar, eu já identifiquei que é um predicado verbal. Vamos olhar aqui se ele tem uma outra característica ou se ele é verbal puramente. Então, eu digo, João comprou uma blusa nova. Veja, João comprou o quê? Uma blusa. Deixa eu me apagar aqui, tá? Uma blusa, gente. Esse uma blusa está se ligando ao verbo de forma direta ou ele está usando o intermediário? Está se ligando de forma direta, porque só utiliza intermediário quando usa preposição. Então, aqui o meu objeto é direto. Se o meu objeto é direto, o meu verbo é transitivo direto, ok? Agora, preste atenção na palavra nova. Esse nova, eu sei que é um adjetivo, mas que dentro da análise sintática ele pode receber o nome de predicativo. Esse nova está se referindo ao meu objeto ou está se referindo ao meu sujeito? Está se referindo ao meu objeto. Então, nova é um predicativo do objeto. Veja, quando eu olhei comprou, eu disse a vocês que eu já tinha identificado que o meu predicado era verbal. Só que eu também encontrei um nome, eu também encontrei um predicativo. Então, ele também é predicado nominal. E quando eu tenho predicado verbal e nominal, o nome do meu predicado é chamado de predicado verbo nominal. Ok? Eu coloquei assim, gente, separado para facilitar o entendimento, tá? Terceira frase. Maria deu comida aos peixeiros. Peixeiros. Primeira coisa, localizar o meu verbo. Pergunte ao verbo por seu sujeito. Quem é que deu comida aos peixeiros? Maria. E o meu sujeito é simples porque só tem um núcleo. Quando eu digo assim, Maria deu comida aos peixeiros. Maria deu. Esse verbo aí, ele é um verbo de ligação? Tá ligando aí um predicativo? Ou ele tem sentido, ele tem noção, ele tem significação? Ele tem significação. Então, é um verbo nocional. E o verbo nocional, ele está presente no predicado verbal. Vamos terminar de analisar agora. Maria deu o quê? Comida. Esse complemento aí se ligou ao verbo por meio de intermediário, de preposição ou sem preposição? Sem preposição. Então, aqui eu tenho um verbo, eu tenho um objeto direto. Se eu tenho um objeto direto, o meu verbo é transitivo direto. Agora, olha aqui. Maria deu a quem? Aos peixeiros. Porque quem dá, dá algo a alguém. Então, aqui agora, eu vou ter um objeto indireto. Por quê? Porque esse complemento aqui se ligou ao verbo dar por meio de uma preposição. Então, o meu verbo é transitivo direto ou indireto. E eu também posso chamá-lo de bitransitivo. Veja, eu não encontrei nome aí, eu só encontrei complemento. Então, realmente, o meu predicado, ele é só verbal. Última frase. Carla e Maria estão assustadas. Carla e Maria estão assustadas. Primeira coisa, localiza o verbo. Quem é que estão assustadas? Carla e Maria. Encontrei meu sujeito. E aqui agora, meu sujeito é composto porque eu tenho dois núcleos.
Agora, olha esse predicado aqui. Esse verbo, ele tem sentido? Você entende a semântica completa dele? Ou ele é vazio de sentido? Ele só tem o objetivo de ligar predicativa a sujeito. Exatamente. Ele é um verbo copulativo. Ele é um verbo de ligação. E a gente viu que verbo de ligação só aparece em predicado nominal. Eu tenho aqui o verbo de ligação que liga o predicativo ao sujeito, porque assustadas faz referência ao sujeito. Olha que interessante, gente. É uma questão de prática, tá bom? Não é um conteúdo difícil. E é uma questão só de você parar, analisar, pare o vídeo, faça suas anotações, reveja o que você escreveu, tire dúvida e prática, tá? Então, a gente vai finalizar essa aula e eu vou mandar um exercício das bancas para que você responda, tá? Um abraço.